Olá, aqui é Cris Acosta e hoje eu tenho a honra de receber ela, Jaqueline Torres, advogada, mentora de advogadas, nativa de Três Lagoas. Bem-vinda, te apresentei corretamente? Ah, apresentou super corretamente, Cris. Eu estava com uma dúvida, Jaque, que a gente já conversou muito sobre muitos assuntos e a gente já falou sobre mudança de mindset, falamos sobre andar por aí, conhecer pessoas, conhecer gente. E me surgiu uma dúvida: qual foi a primeira vez que aquela menina de Três Lagoas se deu conta de que era uma mulher que ia ganhar o mundo? Cris, essa primeira vez surgiu na minha primeira viagem que eu fiz fora do país, que foi para o Chile. Foi ali que eu olhei, que eu vi que tinha um mundo grande pela minha frente e que eu estava restrita só a um único ambiente, que era Três Lagoas. Adoro a minha cidade, mas ali eu descobri que eu poderia ir muito mais além, que eu poderia conhecer o mundo, desbravar o mundo. Um dos meus grandes sonhos sempre foi viajar. E que eu pudesse fazer isso com calma. E aí foi ali indo para o Chile, que foi a minha primeira viagem que eu organizei depois de 5 anos trabalhando ininterruptos, inclusive sem férias, sem nada, por isso que eu falo ininterruptos, sem, noites de sono de qualidade, e foi ali que eu descobri que eu tinha um mundo inteiro pela minha frente. Que legal. E um detalhe interessante, que tu trabalhou 5 anos para poder fazer essa viagem, certo? Certo. Mas eu também sei que teu pai é uma pessoa bem-sucedida e que tu optou por não ficar acomodada nessa situação. Quando que te deu essa virada de chave, assim: "Cara, eu preciso conquistar o meu espaço por conta própria"? É, de fato, meu pai é uma pessoa bem conhecida na cidade de Três Lagoas, e ele tem uma loja de informática, que era na época, e conserta balanças de grande e médio porte na cidade. E ele sempre falou pra gente que nós deveríamos ter o nosso espaço, a nossa identidade, que ele estava ali para dar um suporte pra gente, mas que a gente tinha que voar, e voar por conta própria. Então, meu pai, ele sempre estendeu a mão para tanto para mim quanto para o meu irmão, mas ele falou que a gente deveria caminhar com as nossas próprias pernas. E vendo meu pai no trabalho do dia a dia, da garra que ele tinha, inclusive a minha mãe não trabalhava, a minha mãe se dedicava exclusivamente ao lar e para cuidar da gente, e eu vi que ali eu tinha uma oportunidade para conquistar o mundo. Eu tive uma pessoa que acreditou em mim, e que eu tinha um mundo inteiro pela frente. Inclusive, quando eu decidi fazer o curso de direito, foi por iniciativa do meu pai. E o que poucos sabem, na verdade, eu tinha feito vestibulares para outros cursos que era para engenharia elétrica, porque eu sempre tive facilidade com matemática. Minhas notas mais altas na escola sempre foi matemática. E foi através do incentivo do meu pai que eu fizesse direito, e ele sempre me incentivou e me ajudou, na verdade, meu pai e da minha mãe, foi aonde eu quis desbravar o mundo. Eu queria a minha identidade, mas isso ele me incentivando. Que legal, então sempre teve tanto a tua mãe quanto teu pai te ajudando a pensar fora da caixa, né. Sim, meu pai sempre me ajudou a pensar fora da caixa. Meu pai, assim, ele sempre deu um suporte muito grande pra gente, mas ele sempre falava que tudo a gente tinha que conquistar. Ele sempre falava: "Ó, eu vou ajudar vocês, eu vou iniciar, eu vou dar o primeiro passo, mas daqui pra frente é com vocês". Então, eu tive estudo, foi graças ao meu pai, eu estudei em escola particular, mas isso também só no último ano, no terceiro colegial, na época. Eu estudei na minha vida toda praticamente em escola pública, 99%, porque só 1% foi escola No particular. finalzinho pra dar aquele gás no vestibular. Exatamente no finalzinho pra dar aquele gás no vestibular. E aí, fez o curso de direito. Qual foi a sensação? Pensou em desistir em algum momento ali durante o curso? Várias vezes eu pensei em desistir ao longo do curso. Na verdade, no segundo ano eu pensei em desistir. Eu falei: "Ah", cheguei no meu pai e falei: "Pai, isso não é pra mim, é muito difícil, é um monte de livro, eu não sei o que que eu tô fazendo lá, eu acho que é melhor eu ficar aqui ficar na loja, ajudar o senhor, porque eu não sei, ou eu tentar o curso de engenharia que eu queria". Aí ele olhou pra mim e falou: "Você tem certeza do que você tá fazendo? Pode ser que lá na frente você se arrependa. Tenta mais um ano, tem estágios, o que que você acha de ir atrás de um estágio?". Aí ele pegou e ele foi ver estágios para mim, e eu comecei também a prestar, concursos de estágio. E aí foi onde eu me apaixonei por direito, porque aí eu aprendi na prática efetivo o que era o direito, porque foi através do meu primeiro estágio, que eu trabalhei meu primeiro estágio no fórum, que era um estágio não remunerado, que na época era na segunda vara civil,
e depois eu fiz um estágio concursado que foi no Ministério Público Estadual, na parte criminal, onde me deu todo o suporte. O que eu precisava conhecer sobre o direito, eu descobri dentro do Ministério Público Estadual, foi na época que eu fiz estágio. Que legal, e aí tu ganhou aquela visão prática da Eu da ganhei a história. visão prática, inclusive por muitas vezes eu deixava de ir na faculdade para poder para poder dar conta do serviço, porque eu gostava muito do que eu estava fazendo. E aí ver a prática, o direito na prática me encantou. E aí com isso, até minhas notas na faculdade melhoraram. Eu inclusive eu tive a oportunidade, eu fiz faculdade particular, mas eu tive a oportunidade quando eu estava no terceiro ano de migrar para a faculdade pública que era a UFMS. E por conta das minhas notas. E eu optei por ficar na faculdade particular, porque meu pai tinha condições de dar continuidade no pagamento, e em razão das minhas notas. Então, assim, em razão da prática, eu lembro que na época eu conversei com a doutora, perguntei para ela o que que ela achava, se eu poderia ir para a UFMS e tudo, que ela falou: "Ó, ambas as faculdades são de ótima qualidade, mas fora da faculdade depende de você". O seu espaço no mercado só depende de você. A faculdade é o primeiro passo, é o primeiro impulso. Só que da de lá, quando você fechou a porta, ali é com você. Então, assim, a profissional que você venha se tornar depois da faculdade, não é da faculdade que vem, não é o ensino, porque você pode ter o melhor ensino, mas se você não se dedicar e resolver efetivamente o que você quer, da maneira com que você vai fazer, não tem como, não vai ser o me pode você pode ter o melhor ensino, mas só o que está dentro de você que vai demonstrar, quem você vai qual profissional você vai se tornar. E aí tu traz à tona uma coisa interessante, para aquela jovem advogada recém-formada que está começando agora. Quando tu começou no mercado, tu falou de mercado, de se inserir no mercado. Como que foi a tua abordagem? Tu usou networking, tu te associaste a alguém que já tinha escritório, como é que foi esse teu começo? O meu começo eu ainda brinco que foi de quadradinho em quadradinho dentro das minhas condições. Eu comecei a advocacia efetivamente com outro colega de trabalho, eu dividi um espaço com ele. E quando da escolha desse espaço, era dentro das minhas condições. Então eu escolhi um espaço simples. Na época, eu venho da advocacia antiga, do o finalzinho da advocacia que a gente brinca de advocacia raiz, advocacia bem antiga. A minha publicidade era por lista telefônica. Eu tive uma trava muito grande para me inserir no meio digital, apesar de hoje eu gostar do meio A digital. gente vai tocar nesse assunto. Hoje tu faz Mas uma festa aí. eu tive uma trava muito grande. Por quê? Porque eu comecei a advocacia exatamente com a publicidade numa lista telefônica, então e do boca a boca. Então o que que eu fazia? Para divulgar o meu trabalho, eu publiquei numa lista telefônica, com aquelas listas amarelinhas Ah, antigas. essa advogada que tá nos assistindo agora, ela nem sabe o que é esse telefone. Ah, eu Ela precisa sei. que ela vai ter que ir no Google para saber o que que é. Ela vai ter que ir no Google, aquela lista amarela antiga, então você pagava pela publicidade, e eu fiz isso. E o que que eu fazia? Era o boca a boca. Eu ia no salão, eu ia em todos os salões, então assim: "Ah, qual salão você frequentava?". Eu frequentava desde o mais barato ao pouco mais caro. E aí o que que eu fazia? Toda vez que eu ia ser atendida, eu me identificava como Jaqueline advogada, e que caso a pessoa viesse a precisar de algo, eu estava ali à disposição. Então, eu frequentava o comércio local, eu frequentava os lugares, era a minha forma de divulgar o meu trabalho, É, conhecer pessoas, falar do conhecer teu trabalho. pessoas, falar do meu trabalho. Por quê? Porque não existia efetivamente a internet. Na verdade poderia até existir, mas eu não utilizava como ferramenta de trabalho para divulgar que eu era advogada, E como ainda hoje. demorou bastante para virar esse meio de de marketing que é hoje, né. Tem aqui uns 6, 7 anos que é isso. Mas o teu Instagram realmente a gente vai colocar aqui embaixo, tá, pessoal, vai ter o Instagram da Jaque. Eu vejo que tem uma movimentação, intensa, né, é um blog, é um vlog, mas tem uma coisa muito legal lá que eu quero tocar nesse assunto, porque eu sei que é importante para ti. Teve um momento da tua vida que tu não estava contente com o teu corpo. Tu falou assim: "Cris, eu estava fofinha, não estava contente, e aí eu conheci o CrossFit". Então me fala um pouquinho desse momento, assim, que o CrossFit ia te ajudar a ganhar o corpo melhor, talvez o que que tu pensou naquele momento?
Ah, se eu contar pra você como eu descobri que eu estava fofinha. Que acontece, no começo da minha advocacia, como a advocacia ela é uma profissão, assim, eu vou ser muito sincera, ela é muito difícil da gente começar, o retorno financeiro ele é demorado, e eu tinha uma renda bem limitada. Eu fazia ações de cobrança, inclusive faço até hoje, e eu não tinha dinheiro, inclusive, para pagar uma academia na época. Eu conseguia pagar alguns meses, parava. O que eu fiz? Durante 5 anos praticamente direto, eu esqueci que eu gostava de esporte, eu sempre gostei de esporte, antes da faculdade durante a faculdade, eu fiz apresentação de jump, bicicleta, fazia tudo. Só que teve um momento que eu desliguei. E nesse momento que eu desliguei do esporte, eu meio que me perdi. Por quê? Porque eu trabalhava intensamente, eu não me alimentava tão bem, eu me alimentava com o que dava, e teve um dia que a gente estava na casa da minha mãe, lá tem uma piscina. E aí, durante a gente estava tomando banho de piscina, tudo, na hora que eu fui subir, subir da piscina, eu estava um pouco pesadinha, e aí a pessoa que estava junto comigo falou assim: "Vai gordinho". Uma pessoa delicada, Porque eu estava motivacional. gente, eu estava bem cansada pra subir na piscina, eu não estava aguentando. E aí eu olhei e falei: "Caramba, eu acho que eu perdi um pouco a mão comigo". Eu descuidei da minha saúde. Uhum. Realmente, eu tinha um cansaço muito grande, eu não caminhava, essa vida ativa que eu tenho hoje, eu não tive durante meus primeiros 5 anos de profissão, porque eu me dediquei, pra mim foi um momento muito importante, eu precisava daquilo, mas talvez eu teria também que ter um momento para lembrar de mim como Jaqueline, que cuidar da minha saúde. Por quê? Porque foi quando eu lembrei de cuidar da minha saúde que eu vi que iria acrescentar para minha atividade profissional, foi quando eu conheci o crossfit. Que é uma coisa que as pessoas não pensam, né, que mesmo que não seja um trabalho braçal, existe um gasto de energia muito forte, né, tu trabalha mentalmente e aquilo te suga. Como é que tu faz hoje, a gente já volta no crossfit, porque eu sei que é muito importante e eu quero tocar mais nesse assunto. Mas como é que tu faz para equilibrar? Porque essa mulher que está começando na carreira, ou que está também nesse momento de refletir, não só pela questão de ter abandonado uma coisa que gosta, o exercício, embora eu desconheça pessoas que gostam de academia. Eu sei que as pessoas gostam do resultado, mas o processo que é estar lá, na verdade no CrossFit é um pouco diferente, as pessoas gostam muito de estar lá, né? Uhum. Mas eu queria entender como é que eu vejo que tu te cuida bastante, maquiagem, cabelo, a mulher tem mais, compromissos nessa área de estética. Como é que tu equilibra tudo isso? A profissional, a mulher, a crossfiteira, como é que é isso na tua vida? Depois desse tempo que eu esqueci de mim, esse período que eu esqueci de mim, esqueci de praticar uma atividade física, e quando eu comecei a me inserir de novo no mundo do esporte, eu vi o esporte era interessante para mim e que eu poderia encaixar na minha agenda. Porque o que o CrossFit contribuiu efetivamente para minha vida profissional? Ele me passou a me dar atenção, equilíbrio, resiliência, que eu sou capaz. Por quê? Porque como é uma atividade de alta intensidade que exige concentração, por exemplo, às vezes a gente tem um treino ali, um ódio de 9 minutos. Durante 9 minutos, você fala: "Ah, mas só 9 minutos?". Durante 9 minutos você está concentrada ali, você traça estratégia para como você vai, executar o treino, como você vai executar o ódio. E essa estratégia de treino que eu utilizei para concluir o treino, eu apliquei na advocacia. Por quê? Porque são estratégias que eu uso dentro do processo. Eu começo a olhar a estratégia, eu começo a pensar antes de elaborar uma defesa, eu começo a ter equilíbrio. O esporte ele veio para mim nisso. Por que o esporte hoje é tão importante para mim? Por exemplo, teve um período em março que eu fiquei doente e eu não pude treinar como eu treinava, como eu sempre treinei, como eu Uhum. treino há 10 E anos. compete inclusive, né? Inclusive eu participo de competição. Para mim foi, muito difícil esse período que eu tive que diminuir a intensidade de treino, porque os treinos ele contribui efetivamente para minha vida profissional. Eu não faço nenhum tratamento, eu não, por exemplo, terapia, nada. Por quê? Porque eu supro essa necessidade dentro do esporte.
Hoje eu cuido da minha saúde, por quê? Porque eu bem de saúde, eu consigo entregar uma qualidade na minha vida pessoal, na minha vida profissional, para minha família, eu consigo entregar num todo. Que legal, isso é muito importante, porque as pessoas estão muito focadas. Então quem está começando está muito focado em conseguir novos clientes, em trabalhar, entregar o processo, e tu está dizendo assim: "Olha, presta atenção, porque também tem uma pessoa que precisa de atenção", que eu costumo dizer que é a pessoa mais importante do mundo. E quem não sabe qual é essa pessoa, corre no espelho e olha que ela está lá. Então isso é interessante. Então tu está me dizendo que o esporte te ajudou a fortalecer a tua mente, melhorou o teu corpo, o teu rendimento, e aí lá no Instagram tem, andando inclusive como é que é? De cabeça para baixo, É estende o álcool. O que eu sempre falo, inclusive quando eu vou conversar com o cliente, com os amigos, eu falo o seguinte: "Você tá olhando para você? O que que você vê dentro de você?" Porque eu comecei a enxergar isso dentro de mim. O esporte ele vem de dentro para fora. E eu falo que não é só uma questão de física de estrutura física, de corpo, porque realmente a gente quer um corpo legal, a gente quer estar bem fisicamente para a gente se sentir bem, só frente ao espelho, mas esse interno nosso eu falo que é muito mais importante, uma cabeça tranquila. Tanto que a minha produtividade quando eu treino de manhã é bem diferente. E como que eu organizo essa rotina? Eu falo que cada pessoa tem uma rotina diferente e uma organização, porque depende do que ela tem no dia a dia para fazer, mas eu organizo o meu dia a partir das 4, 5 horas da manhã. Isso depende também aonde eu estou, por exemplo, se eu estou em Três Lagoas, eu treino normalmente às 5 horas da manhã, das 5 às 6. Hoje eu treino das 5 às 6, aí eu procuro das 6 às 7 fazer uma caminhada para ouvir podcast, por exemplo, do Joel, tudo para absorver conhecimento. Das 7 às 8 é o momento que eu tô me arrumando e eu tento chegar no escritório umas 8h30, 9 horas, aí eu já chego pronta para trabalhar. legal. Porque eu não tenho tempo para depois para ver que horas que eu vou encerrar meu expediente, mas eu sou uma pessoa muito família. Então, assim, 11 horas em ponto, praticamente, eu encerro meu primeiro turno, que é o horário de almoço. Por quê? Porque lá em Três Lagoas, o meu pai, meus pais, eles almoçam 11 horas. E aí, por conta disso, para eu ter esse ambiente em família, eu acabo parando o meu expediente também às 11 horas para ter um momento com meus pais, para Legal. ter um momento de qualidade com eles. Eu prezo muito, porque eu aprendi, meus pais me ensinaram, a gente sempre teve esse almoço em família. Isso é bem legal. É, Tu manter os teus valores, sim. porque assim, a gente tem que ter um objetivo, e eu sei que tem o teu objetivo, e que tu não abre mão dos teus valores. Isso também é interessante, né, para tu falar para essa advogada que ela precisa ter isso claro, porque quando as pessoas abrem mão dos seus valores, elas se tornam infelizes. Eu conheci pessoas que foram, para o Japão, quando valia a pena ir para o Japão, e uma das pessoas voltou muito depressiva, porque não tinha família por perto. Então não valeu a pena aquela grana, a pessoa acabou voltando. Então te ouvir me chama bastante atenção disso. E eu sei também, tu falou de rotina, que o teu escritório utiliza um sistema, que vocês têm processos definidos por lá. Para quem é advogado e está começando, me fala, qual é a diferença de quando tu começou e tu foi fazendo, era uma empreendedora que as pessoas não sabem, mas é um empresário. Mesmo que seja eu empresário, não tem equipe, mas tu é um empresário, tu tem que pagar os impostos, tem CNPJ, tem que ter um processo, tudo mais. Hoje que teu escritório tem isso definido, como é que tu vê esse momento de começo para hoje? Igual eu passei para você, eu comecei numa advocacia raiz e eu sempre trabalhei de acordo com as minhas condições. Eu trabalhei um período sozinha e hoje eu tenho uma equipe, que me ajuda, tenho suporte, ferramentas, mas o que que acontece? Eu participei ao longo desses anos de algumas imersões, desde gerenciamento do escritório como do direito em si. E o que que acontece? Com esse gerenciamento do escritório, eu passei a conhecer ferramentas que me ajudavam na produtividade do trabalho, na produtividade do meu escritório. E o que que eu moro tanto em Três Lagoas quanto em Campo Grande. E eu precisava de uma ferramenta eficaz, onde eu estivesse interligada com meus funcionários e com isso a gente passasse um serviço,
de qualidade para o cliente. Ah, e se fosse raiz, se a gente pensar há 20 anos, com 2 escritórios, tu teria que vir com as pastas dos processos no porta-malas até aqui, levar de volta ou os processos daqui para lá, e uma hora isso ia se perder, né. Ah, sim, a gente trata com muita documentação, tem processos que são 100, 200 folhas. E o que que aconteceu? Uma virada de chave na minha vida foi quando eu enxerguei que eu precisava ir muito além e participar de imersões. E aí eu comecei a participar de imersões e ter contato com outros advogados também de outros estados. E aí eu sou uma pessoa que observa muito, eu falo que o ambiente ele te muda muito, e de fato, o ambiente ele enriquece. Porque aí eu comecei a ter contato com os outros advogados e verificar as ferramentas que eles trabalhavam, e a partir disso eu comecei a implantar no meu escritório. E aí é um sistema todo integralizado, e eu consegui acompanhar. Então, assim, essa ferramenta hoje permite que eu esteja em Campo Grande, inclusive gravando esse podcast com você, e o meu escritório funcionando normalmente. O que que eu fiz? Eu implantei o sistema do SEDEP e implantei o sistema do JusFi dentro do meu escritório. E isso trouxe maior qualidade no serviço para prestação de serviços aos meus clientes. Isso é interessantíssimo porque, eh, não só nessa transição de escritório para escritório, porque a gente ouve falar, ou talvez já tenha percebido, que tu não precisa ir mais ao banco para ter acesso às informações de banco, tu faz isso no celular. Mas para o advogado faz muita diferença ter esse acesso também na palma da mão, e não só nessa troca de cidade, porque de repente tu precisa de uma comarca no interior do estado, ou no outro estado, ou tá viajando para fora, e tu tem todas as informações ali na palma da mão, então isso é bem legal, né. Não, mudou, assim, eu vou ser muito sincera, eu sempre fui uma pessoa um pouco travada quanto a essa tecnologia, mas a partir do momento que eu comecei a participar de cursos com maior intensidade, me dedicar efetivamente a isso, o meu escritório ele deu uma virada de chave. Tanto que hoje a gente está com uma nova base. Eu estou com uma nova estrutura do escritório, a gente tem hoje 2 estruturas do escritório, mas em razão desses cursos que eu participei. Eu passei a ter uma nova visão de advocacia, e o que efetivamente eu precisava. Eu aumentei o número de clientelas, eu mudei até mesmo a forma de me identificar com os clientes, eu mudei num todo. Então, assim, hoje eu falo: "Mas a Jaqueline está um pouco diferente do que estava antes", mas é em razão do conhecimento que tive, do que eu absorvi. Então, assim, eu sempre procurei ouvir, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, eu gosto de prestar muita atenção na fala. E a forma com que, até do jeito que você está me conversando comigo, eu presto muita atenção nessa comunicação, eu sempre gostei muito de comunicação. Uma coisa que poucos sabem, eu tenho muita dificuldade por ser aditada de leitura, mas fala me prende. E aí, com isso, ouvir e participar dos cursos me enriqueceu muito de conhecimento, e eu consegui aplicar no meu escritório. Ah, não, a melhor coisa do mundo é o audiolivro, né, É. é tu poder escutar, e agora, tem essas inteligências artificiais, tu pode botar um PDF lá, ela lê pra ti e tal. Uhum. Bem legal. Então tu me falou um negócio interessante, né, que tu é diferente de quando tu começou. E aí me surge algumas questões interessantes. Eh, Hoje, olhando para trás, vamos pensar assim, o que que tu diria pra Jaqueline de 10 anos, 2015, o que que tu diria para essa Jaqueline? O que que tu daria de conselho para ela? O que que eu daria de conselho para ela? Olha, eu só falaria para ela o seguinte: "Pode acreditar que você vai dar conta". Eu não vou falar que por muitas vezes eu pensei em desistir da advocacia, mas por muitas vezes ela foi muito difícil, porque essa inserção, esse retorno da advocacia, ele é muito demorado. E eu comecei numa época que era bem raiz, essa forma de comunicação ela era muito restrita. Que é uma aposta, né, tu pega normalmente no risco, Uhum. a não ser que tenha, e aí ela precisa pensar, eu tô aqui imaginando que quem está nos assistindo são pessoas que estão começando a sua carreira. A não ser que tenha um modelo de negócio que feche com as empresas um mensal. Então isso acaba, mas também tem um tempo para construir uma carteira que te dê uma receita suficiente. É mais ou menos isso que eu tô É, dizendo. como que eu fiz para construir o meu nome? Eu vou ser mu eu vou falar para você, o que a Ah, já entrega o ouro, filho, é. só pra saber. O que Jaqueline fez para construir o nome, para chegar onde ela está hoje? Eu fui de quadradinho em quadradinho mesmo, divulgando meu trabalho de boca a boca. Eu sou do interior, como eu já sou de Três Lagoas. O que que eu fazia? Igual eu disse no começo, eu ia nos locais.
Eu ia no salão, eu ia, por exemplo, no mercadinho. Meu pai me ajudou também divulgando: "Ó, minha filha é advogada, se precisar, tu toma aqui um cartão". Eu era da época do cartão, hoje é cartão digital, o meu era físico, inclusive eu tenho na carteira. E eu ia entregando o cartão para as pessoas, e eu ia divulgando o meu trabalho. Então, onde eu ia, então eu não ia só em um salão, eu ia em vários. E aí, em todos os salões que eu frequentava, eu falava que era advogada. Eu não, se eu não eu tinha dificuldade de pagar? Eu tinha, porque, assim, a gente tem uma renda restrita, mas aquela era a forma de eu divulgar o meu Era serviço. sua verba de marketing. Era minha verba de marketing, então eu tinha que utilizar isso. Meu pai divulgava também para os colegas dele, então a minha forma de divulgar o meu serviço foi desse era numa lista telefônica. Hoje, como que eu divulgo o meu serviço? Na inter na Não, eu faço uma divulgação na internet, mas eu publico a minha trajetória, tá. E outra, eu E o sempre próprio Instagram, tu me falou que tu há pouco tempo tu reorganizou e entendeu como é que funcionava a mecânica. E isso é interessante, pessoal, entender que precisa ter um começo, né, e esse começo pode ser dessa forma, presencial mesmo, e tu, por exemplo, faz parte da OAB Mato Grosso do Sul, da nossa seccional aqui, sim. e participa ativamente. Isso certamente traz parcerias. A participação da OAB efetivamente, eu comecei pela subseção de Três Lagoas, eu fui candidata à vice-presidência na subseção, uma eleição que nós perdemos no primeiro momento, mas naquele momento me trouxe que realmente eu queria ser advogada. E eu vou ser muito sincera e coisa que poucos sabem, até aquele momento da inscrição da minha chapa, de 5 anos para trás meu da advocacia, eu prestava concurso público. Quando eu participei da minha primeira eleição da OAB, mesmo que eu tenha perdido, ali eu decidi que eu queria ser advogada. E a partir dali eu nunca mais prestei nenhum concurso. Hoje as pessoas me perguntam: "Por que que você não faz concurso?" Eu falei: "Porque eu gosto de ser advogada. Eu sou feliz em ser advogada, apesar dos altos e baixos, que da dificuldade da advocacia, mas eu gosto do que eu faço, eu entrego o meu melhor". E na primeira eleição que eu participei, nós perdemos uma diferença pouca de voto. E ali eu vi que eu poderia entregar o melhor de mim, que as pessoas acreditavam, os colegas da minha profissão, eles acreditavam em mim. Então eu participei de uma eleição onde perdi, mas que eu tive muito aprendizado. O Eu ganho foi no teu crescimento pessoal, né. eu cresci pessoalmente ali, eu mudei, foi uma virada de chave na minha vida para advocacia. Por quê? Porque eu enxerguei a partir dali que eu queria ser advogada. Na próxima eleição que teve, eu já participei no cargo de diretoria, eu fui secretária-geral adjunta na subseção, e depois eu vim para o conselho estadual e nesse mandato eu permaneci. Então, assim, às vezes a gente participa de uma eleição onde a gente perde e nem sempre a gente perde. Para mim foi um aprendizado, eu soube o que era a OAB naquela eleição, eu soube o que era comunicação com os colegas, o aprendizado, e eu participei contra colegas que tinham 20 anos de advocacia. O nosso adversário na época, eu acho que já era a terceira eleição dele, já era a terceira vez que ele ia ser Era presidente. profissional esse candidato. E assim, ele era muito bom, ele era um ótimo gestor, e aquilo me ensinou muito. Vendo ele da forma com que ele ganhou a eleição, eu passei a admirá-lo, e ele era meu adversário, mas depois que encerrou a eleição, eu vi qual foi a estratégia utilizada por ele para ganhar aquela eleição, Já teve um aprendizado ali. e ali me trouxe um aprendizado. Então, assim, às vezes a derrota, elas nos traz ensinamento, e foi o que trouxe para mim, E os novos parceiros também que tu novos que parceiros. trouxe com a chapa e até com o próprio concorrente, que a gente encontra pessoas que são éticas, que são, idôneas, que a gente gosta de estar perto, né. Gosta, e assim, é aprendizado, né, então assim, para mim foi uma derrota que depois eu entendi que eu queria trabalhar em prol da classe, participei de uma outra eleição como secretária-geral adjunta, nós ganhamos a eleição, eu participei do mandato da OAB efetivamente na subseção de Três Lagoas, depois eu vim para Campo Grande, onde também foi uma virada de chave para mim, porque vir para Campo Grande como conselheira estadual também foi um divisor de águas para mim quando eu vim para Campo Grande, porque até então eu tinha uma advocacia restrita à subseção de Três Lagoas, que até hoje eu mantenho, mas aqui me trouxe uma outra visão de advocacia. Me trouxe uma visão de grandes escritórios, eu olhar os colegas da forma com que eles relatavam os votos, e aquilo eu sempre admirei muito. Essa dificuldade da pessoa se sentir, questionada por ser mulher, tem a ver com um posicionamento do tipo:
eu garanto quem eu sou, uma autoconfiança. Talvez tu não tenha sentido, tanto a questão de ser mulher, porque independente disso, tu é uma profissional e ponto. É, eu nunca tive um problema efetivamente por ser mulher, tá. Eu Só por sei ser advogada. é. Não, mas assim, é mais por falar assim: "Ah, você teve problema de inserção no mercado de trabalho, por ser mulher, tudo, você já passou muita dificuldade, quais foram as dificuldades que você enfrentou?". Eu sou muito sincera quanto a isso, eu não tive dificuldade por trabalhar como mulher, por exercer a minha função. Poucos sabem, mas eu já fui advogada da construção civil. Ai, meu Deus. Eu já fui advogada. Que é um pessoal mais rústico, É um né. pessoal muito mais rústico. Eu sempre lidei, então assim, eu comecei com a advocacia trabalhando na construção civil com pedreiro, servente e tudo. E na época que eu advoguei para construção civil, era num boom de Três Lagoas, onde estava a construção da Eldorado, da Citrel. E estourou várias greves, tudo, então eu participava disso. E eu conseguia me posicionar com isso. Teve uma vez que eu participei de uma greve, de uma paralisação, na verdade, onde tinha mais de 200 homens parados num canteiro de obras. E aí me ligaram: "Ó, estão parados, a senhora precisa ir lá como advogada do sindicato para acalmar tudo", e eu fui lá. E eu fui pra lá e quando eu olhei eu falei: "Caramba, tá cheio de gente aqui, e agora o que que eu faço? Como que eu vou tranquilizar essa galera? Como eu vou tranquilizar?". E aí eu mantinha calma. Essa questão de manter a calma sempre foi de mim, de saber lidar com a situação, porque eu sempre procuro entender a dor do outro. Eu queria entender a dor daqueles trabalhadores para eu poder acalmar e conseguir, ali um ambiente mais tranquilo para pacificar aquela paralisação. Então, assim, eu já trabalhei num ambiente onde só tinha homem, e na verdade, assim, só tinha 99% era de homem. Eu trabalhava no sindicato onde entrava e saía, trabalhadores para eu conversar. Então, assim, eu, Jaqueline, não tive problema quanto a isso, mas eu não sei se é eu falo que não é questão de posicionamento, mas eu sempre procuro entender a dor para poder tranquilizar tudo, então foi isso. Talvez seja talvez sim seja uma questão de posicionamento de como tu te posiciona como profissional, independente do teu background: "Ó, tô aqui para resolver a situação. Eu sou a profissional que resolve a situação", e não cair naqueles clichês que normalmente o pessoal cai. E aí, a gente começa a pensar no seguinte, nos próximos passos, por quê? Hoje teu escritório, ele é multidisciplinar, então eu sei que tem imobiliário, sei que tem cobrança, sei que tem civil, né, até porque tu tomar partido de simplesmente trabalhar num nicho, talvez até, reduza a receita. Mas para essa profissional que tá começando, tu acredita que a especialização ela pode ser positiva? Ou trabalhar como tu trabalha multidisciplinar é melhor? O que que tu pensa sobre esse assunto? O escritório, ele atende várias demandas. Ele atende cobrança de parte imobiliária, ele atende trabalhista na parte empresarial, contestação, tudo, mas eu tenho pessoas que me dão suporte para isso. Para a pessoa que está começando efetivamente, eu sempre falo que a gente tem que criar uma identidade do mercado. A gente não consegue saber de todos os assuntos, mas a gente pode fazer parcerias. Então, o que que acontece? Mesmo que determinado assunto eu não faça dentro do escritório, eu faço alguma parceria com algum colega que saiba a respeito do assunto, seja especializado daquilo, e a gente fecha uma parceria. Na advocacia é muito normal esse tipo de parceria. Então, a ação efetivamente ela fica no meu escritório, mas eu estou com parceria com outro colega. Como a nova profissional, às vezes eu comecei fazendo desde o pequeno ao grande, eu fiz ação de cobranças, mas essas empresas que eu fazia ação de cobrança de 500, R$ 300, não vou negar, elas me traziam outras demandas. Então elas traziam a confiança para mim num todo. Então eu faço desde o pequeno até o grande. Inclusive devedores que a gente manda cobrança, depois viram clientes do escritório, porque eu sempre falo que é a forma com que você trata a pessoa. Tu cobra o cara e depois o cara vira teu cliente, sensacional. Sensacional. Ele vira cliente do escritório, então assim, por quê? Porque é a forma de atendimento. E como começar? É difícil falar como começar, mas eu falo que a gente sempre eu sempre falo do quadradinho em quadradinho, desde o pequeno até o Uhum. grande. Então eu comecei muito pequena.
Não que eu seja tão grande hoje, mas eu sempre soube Já aonde eu tá bem queria. Eu posicionado. estou muito bem posicionada, mas eu sempre soube aonde eu queria chegar. E os clientes que eu tenho do começo da advocacia, eles são clientes do escritório até hoje. E eu faço num todo para eles, mesmo que algum assunto eu não saiba fazer, mas fica dentro do meu escritório. E isso eu aprendi, dentro das imersões que eu comecei a fazer. Então eu sempre falo que o conhecimento te leva a lugares incríveis, ele amplia. Por falar nisso, tu me falou que tem uma frase, a gente já tá encerrando, conversar contigo sempre é muito bom, então uma simpatia. Eh, Tu tem uma frase que tu quer falar e eu vou te perguntar também o seguinte: tem algum sonho que tu ainda quer realizar? Sonho. É que a gente falou de muita coisa que tu já vem executando, mas tem alguma coisa que tu quer realizar? A questão de sonho, eu falo assim, que é mais de ter a meu prédio próprio. Eu não sei se eu falaria isso de sonho. Volta aí, Cris, vamos ver o que que é. Eu tô olhando o tempo ali, nós estamos com tempo ainda. Então, vou pedir pra você vir um pouquinho mais pra cá, pra andando. Tá, só outro lado. Do outro lado. Você começou na frente do microfone da É, frente. fica na frente do microfone, mira o nariz nele, pronto. Tá, né? É. Ai, meu Deus! A câmera tá movendo não, que eu tá Você conseguiu fazer um vídeo? Ai, gente. aí eu vou falar pra ti, ó, quando a gente tá encerrando, você tem uma frase, e aí quer falar de algum sonho? Pode falar do filho, fala assim: "Ainda tem uma coisa que eu quero realizar, eu quero ter um filho, que eu acho uma coisa importante pra mim e tal, tal, tal". Eu acho que é isso, pra mim faz muito sentido. Ah, tá. É uma coisa que tu não faz um compromisso muito grande, depois a pessoa olha e fala assim: "Ah, falou que queria montar, ó, uns". Ah, mas o filho também todo mundo vai cobrar. "E aí, quantos vai ter o bacuri?" "Ai, já posso meu pai." Então, já tem teu pai pra fazer isso, e eu não Uma pa vamos não, fala aí uma frase de empa não, eu dei cobrança na minha vida, você sabe que eu não gosto de ninguém me cobrando, enchendo meus pacovar. então vou te perguntar de legado, tá. É, você falou de uma frase de impacto, né, eu acho interessante que a gente você falou da frase. Tuas considerações finais, aí tu fala assim: "Ah, eu ouvi uma frase hoje, fez tanto sentido pra mim que eu guardei ela aqui". É, E eu aí tu interpreta ela, pode ser assim, te encerra assim, eu falo assim: Uhum. "Obrigado já, como é que Mas eu você te quer acho dar nas con redes sociais?". Aí tu fala assim: "Ah, eu queria falar um pouco da rotina, dá tempo? Como é que tá aí o tempo? nós estamos deu 6 horas". Aqui tem 3 minutos. Tu consegue falar em 3 minutos? Rapaz, já tem gravação para o próximo? Eu pago a diferença, pronto. Deixa só a gente dar o rec na câmera de novo. Então a gente vai fazer assim, ó, eu vou perguntar pra ti, assim, me diz uma coisa, como é que tá a tua rotina hoje? Aí tu pá. Beleza. Aí a gente parte para o encerramento. Pro Fechou? Não, cara, gostei de falar agora. Eu gosto de falar? A cara dele. Vó, fala pra caramba. Eu falei pra ti que era mole, tu não levou fé no Espero pescoço. que seja produtivo. Ah, não sei. Me diz uma coisa, Jaque, como é que tá a tua rotina hoje? Depois de tudo que a gente falou, como é que tá esse equilíbrio? Como que eu organizo a minha rotina, como ela é efetivamente hoje. 3 coisas que eu prezo muito na minha vida, que é uma frase que o Joel fala, que a gente sempre tem que pensar: Deus, saúde, família e trabalho, e não inverta a ordem. Como que é a minha rotina? Primeiro eu agradeço a Deus quando eu começo o dia, depois vem a minha saúde, por quê? Porque eu só consigo entregar o melhor aos meus clientes, amigos e a quem está do meu lado se eu tiver com a saúde boa, física e mental. Então eu começo o meu dia efetivamente treinando, depois eu volto a trabalhar. A questão de família é uma coisa que eu prezo muito, para mim é muito importante, e coisas que são situações que eu guardo desde a minha infância para hoje, um almoço com os meus pais, um almoço com meu marido. Então, assim, se você pedir para mim: "Ah, vou marcar um compromisso 11 horas",
Infelizmente, eu não faço esse compromisso 11 horas, porque para mim é principal estar com a minha família. Por quê? Porque estar com a minha família é uma nutrição para mim, é nutrir o meu eu. E eu sempre falo, eu sempre busco não me perder no meio do caminho. Então, estar com os meus familiares, com meu pai, com meu marido, para mim é essencial. E meu trabalho e o que que eu faço também, às vezes eu fico uma semana em Três Lagoas e eu volto para minha casa para ficar com meu marido só sábado e esse domingo. Esse sábado e domingo são os dias que efetivamente eu entrego ao meu lar. Eu cozinho, eu faço Naquele tempo de é qualidade. meu tempo de qualidade. Eu cozinho, eu monto uma mesa, eu gosto de uma mesa posta, eu tomo um vinho. Eu gosto de estar na minha casa. Para mim, o aconchego do meu lar, eu saber que eu venci, eu falo assim: "Você sabe que você venceu na vida quando você senta no seu sofá e você olha para o seu lado e tem uma pessoa que está do seu lado". Que legal, bonito isso. É, então assim, eu olhar para o meu e assim, eu posso passar uma semana em Três Lagoas longe de casa, mas eu saber que quando eu chegar em casa tem meu marido me esperando, para mim E isso só não sabe, eu vou falar o nome dele, o Luiz. é. O Luiz é um cara, assim, porque a Jaqueline, pessoal, tem uma energia que chega a ser irritante. E o Luizão, ele é fera, ele é fera. E realmente, então assim, eu falo que a gente descobre que você vence você tá no caminho certo, saber eu sei que eu tô no caminho certo, quando eu abro a porta da minha casa, eu tenho meu marido me esperando. Isso pra mim é estar no caminho certo. Legal. É quando eu tô no meu horário 11h05 do almoço, meu pai me manda mensagem falando que ainda não almoçou porque tá me esperando. Isso pra mim é vencer na vida. Então assim, os meus valores, lembrar da minha infância, da minha família, estar com a minha família é algo muito importante pra e isso me nutre para que eu seja para que eu entregue o melhor para aqueles que confiam em mim, me entregar o melhor na advocacia, entregar o melhor num treino, entregar melhor à minha família, é isso. Que legal, que legal. Isso pra mim faz muito sentido, só que meu horário é meio-dia. Deu meio-dia, eu preciso sentar para almoçar com a esposa, pra mim é o que faz muito sentido. A gente tá chegando no final, eu sei que tem uma frase que te impactou hoje, que tu quer compartilhar com a gente. Fala pra mim que frase é essa e o que que tu trouxe pra nós. Uma frase que impactou, inclusive, foi hoje que eu ouvi num podcast do Joel, foi: "O conhecimento emancipa e o ambiente enriquece". Por que que o conhecimento emancipa? Porque ele te desprende, ele te faz crescer. E ele te leva a lugares incríveis. Ele já me levou para o Chile, ele me levou para Portugal, ele me levou para França, ele me levou para o Rio de Janeiro, ele me levou para Fortaleza para realizar meus sonhos, porque foi através do meu conhecimento que eu obtive um retorno financeiro, que eu consegui realizar meus sonhos. Aquela menina que não ti que começou, bem pequeno, que não tinha R$ 500 para pagar as despesas do escritório, ela, através do conhecimento, ela conseguiu realizar os sonhos dela. E o ambiente enriquece. Você estar ao lado de pessoas com as quais você admira, que você vê elas eu ver as pessoas crescendo, isso me impulsiona. Ver, por exemplo, um escritório grande, bem administrado, eu falo: "Como que ele conseguiu? Se ele conseguiu, eu também consigo". Então estar ao lado É inspirador, né. é inspirador. Estar ao lado de grandes profissionais me ajudou me mudou a visão da advocacia. Não que eu nunca estivesse, mas ele traz uma nova visão. Então, e realmente o ambiente enriquece. Ele te transforma, ele te muda, ele te molda, você vê tanto o que você deve como não deve fazer, e isso para mim eu ouvi essa frase hoje num podcast que eu ouvi do Joel J, e para mim isso é incrível. Tem um grande palestrante motivacional, Jim Rohn, e ele falava algo muito semelhante, que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas. Então, quanto mais essas pessoas te inspiram, as pessoas que estudam, as pessoas que têm resultado, as pessoas que de alguma forma contribuem para o teu crescimento, tu cresce junto, né. E ainda indo nessa mesma vibe do que tu falou, que faz muito sentido, quando tu é a pessoa mais inteligente da mesa, tá na hora de trocar de mesa. Exatamente. E é isso, você tá ao lado de pessoas, ver a forma com que elas conseguiram, isso muda muito. Eu, vendo meu pai no dia a dia do trabalho dele, da forma com que ele trabalhava e o que ele conseguiu construir ao longo da trajetória dele, que meu pai começou ele tinha uma bicicleta.
vou ser muito sincera, meu pai não tinha ele casou com a minha mãe, não tinha nada, ele começou com a bicicleta. E ver onde meu pai conseguiu, como ele conseguiu, no trabalho dele, ali acordando 5 horas da manhã, sábado, domingo, foi meu pai trabalhando desse jeito, eu vi ele e eu falava assim: "Eu vou conseguir, eu vou ser tão grande quanto meu pai é, e eu vou ter a mesma credibilidade que ele tem". E eu só tenho muito orgulho disso, porque, assim, eu aprendi com ele, tanto eu quanto meu irmão. Então, assim, ser identificada tanto como a Jaqueline, filha do Paulinho da Unimac, como a Jaqueline advogada, isso para mim é de fruto de muito orgulho. Uhum. Porque sair com meu pai na rua, ele conhece todo mundo, e todo mundo, fala muito bem dele. E ver a forma com que ele construiu a trajetória dele, aonde ele chegou e o que ele entregou para nós, isso pra mim é tudo. Então, assim, você fala: "Quem que é o cara que você tem quem são as pessoas que você tem como exemplo?". Meu pai e minha mãe. A minha mãe, porque ela entregou o amor pra gente, ela entregou a melhor educação, tanto pra mim quanto para o meu irmão, e ela deixou a vida dela de lado pra se dedicar pra mim e para o meu irmão. Ela não trabalhou por muitos anos, e ela foi ali pra gente todo dia ela não trabalhava. Estava presente ali pra Ela dava pra presente educar. pra educar, Que e legal. eram 2 crianças terríveis. Eu imagino, eu imagino. Teu irmão eu não sei, mas o É, meu irmão nem com tanto. a tua energia eu imagino. A gente está encerrando nosso papo, quais são as tuas considerações finais? Como é que eu te acho na rede social, site? Minhas considerações finais, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade desse bate-papo aqui com você. É muito enriquecedor, saber o que eu posso transmitir para você, trazer o que eu aprendi ao longo da minha trajetória, que tem 15 anos, ela começou em 2010, hoje nós estamos em 2025, e saber e o que eu quero passar, efetivamente, é que o conhecimento ele te leva a lugares incríveis e nunca desista. Comece pequeno, mas comece. Saiba onde você quer chegar. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, eu sempre soube aonde eu queria chegar. Às vezes eu não sabia como, mas eu fuçava, eu dava um jeito, e sempre procure pessoas melhores que você. Sempre esteja com alguém que seja melhor que você, porque com isso você absorve esse conhecimento e você vê onde você quer chegar também. Muito legal. A rede social? Jaque Torres Lima, meu Maravilha, Instagram. maravilha, vou colocar aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Até lá.